hoje vamos falar então sobre a espiritualidade. Esse tema tão desconhecido para muitos, tão familiar para outros, mas no entanto todos nós temos este lado espiritual, este sentido espiritual. E o que é isto da espiritualidade? Não é nada mais, nada menos do que a tendência do ser humano para buscar um significado para a vida, para a sua existência, com base em conhecimentos, em técnicas e ferramentas que não nos são tangíveis, por assim dizer, ou seja, que não são vistas a olho nu, mas são muitas vezes sentidas e percepcionadas por muitos. Tanto que temos o exemplo da energia, que é algo que nós sabemos que está lá, que existe, mas que efetivamente, pronto, não conseguimos ver, não é palpável para grande parte das pessoas. Mas, no entanto, ela está lá. E então a espiritualidade, pronto, é a abertura da nossa mente, da nossa consciência, precisamente para essas coisas. E tudo isso sempre no sentido de quê? De procurar uma conexão com algo que nós sabemos que nos é maior. Posso dizer, o Criador, o Universo, a fonte, a consciência divina, seja aquilo que cada um de vocês, cada um de nós lhe queira chamar, ok? E então a espiritualidade acaba também por ser um instrumento, pronto, para nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento, nos desenvolvermos a nível pessoal e, essencialmente, é um instrumento que nós podemos utilizar para como é que eu hei de explicar? Para compreendermos o mundo, as pessoas e a vida. E quando nós nos abrirmos de facto para este mundo espiritual, começamos a ter consciência de muitas coisas e muitos disjuntores, muitos interruptorzinhos cá dentro começam a fazer clique e começamos a ter uma percepção e uma compreensão de facto diferente daquilo que temos à nossa volta. Agora vou apenas relembrar, estou a falar do último pilar no qual eu aceito a minha vida, ou seja, da mentoria da Mãe Terra, que é de facto a espiritualidade. E então estava a explicar, pronto, que o mundo espiritual nos abre de facto portas para uma vida nova. E a partir do momento em que nós começamos a ter consciência dessa realidade espiritual, desse mundo espiritual, começamos à procura de ferramentas, começamos a desenvolver técnicas que nos vão auxiliar de modo a compreendermos melhor quem nós somos, porque é que estamos aqui e depois, pronto, ao fim e ao cabo, conseguirmos compreender melhor o outro, que é sempre o nosso reflexo, nunca se esqueçam disso, e também compreendermos o que é a vida ao fim e ao cabo, cada um na sua perspectiva, mas a espiritualidade não é nada mais, nada menos, pronto, do que isto. É abrirmos a nossa mente, a nossa consciência, efetivamente, para aquilo que não nos é tangível aos olhos. Mas, pronto, de uma maneira ou de outra, para uns ou para outros, está tangível de outros modos. Porque ainda no outro dia lia, já não me lembro onde, mas que quando nós chegamos para esta experiência terrena, nós já vimos com um pacote de dons intuitivos, dons espirituais, que tem muito a ver com a nossa intuição. Um dia falaremos sobre isto mais a fundo. E o que acontece depois é que, ao longo da vida, pronto, esses dons acabam por ser camuflados pela educação, pela nossa experiência, pelas nossas vivências, e acabamos por perder um bocadinho o norte. E começamos então a fechar para este lado mais espiritual. No entanto, pronto, quando o disjuntor, quando o botãozinho é posto para cima, todo um mundo novo se abre. No mundo espiritual, existe um conjunto de princípios, e isto segundo uma teoria que existe já há muitos anos, que
não sei, não estou certa se tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos ou não, mas este conjunto de princípios, digamos assim, que são aquele conjunto de princípios nos quais a experiência espiritual está assente. E princípios esses que nos trazem, então, essa tal nova consciência. Este conjunto de princípios foi desenvolvido há milhares e milhares de anos. Os primeiros registros datam de 1300 a.C., com um senhor chamado Hermes Trismegisto, que era um filósofo esotérico e que começou a explorar um pouco esta parte mais espiritual da vida. E então chegou a 7 princípios. E 7 princípios esses que grande parte de nós já aplica alguns, já tem consciência de alguns, mas não com a dimensão que eles ocupam, digamos assim, com a dimensão da sua importância. Posso-vos falar assim de leve de cada um deles e gostava de falar para que vocês tenham de facto consciência de que existe um conjunto de princípios a nível espiritual que, se nós assentarmos neles, tudo se torna mais simples e mais fluido e mais fácil, digamos assim. E então temos o primeiro princípio, que tem a ver com o princípio do mentalismo. E o que é isto? O que é que isto nos diz? Basicamente, diz-nos que tudo é mente. Então, se o todo é mente, o universo é mente. Conclusão que eu tiro disto: eu, com a minha mente, consigo criar aquilo que quero, porque o todo é mental. Por isso, se o todo é mental, eu também tenho essa capacidade. Faz-vos sentido para quem está desse lado? Depois, temos o princípio da correspondência. E podemos traduzir isto como? Podemos traduzir isto como que o que está em cima e o que está em baixo é precisamente a mesma coisa. Assim como que o que está fora é o que está dentro. Qual é a minha visão sobre este princípio? A minha visão é de que é isso mesmo. Começando do fim para o princípio, o que está fora é o que está dentro. E é isso mesmo. A realidade que nós temos à nossa volta, a história que nós escrevemos, é com base naquilo que temos e que sentimos cá dentro. Por isso é necessário trabalharmos a nível interior e propor-nos e abrirmos a um processo de cura para que seja possível alavancar esta nova realidade. O terceiro princípio tem a ver com a vibração. Vibração no sentido energético, em que nada está parado. Tudo se move e tudo vibra. Ou seja, tudo é energia. Já o tinha dito na semana passada, fica aqui o reforço, tudo é energia, ok? Depois, temos o princípio da polaridade. Já muitos de vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que na teoria do Yin e do Yang, em que há o bom, há o mau, há o claro, há o escuro, há o dia, há a noite, e nessa perspectiva temos mesmo aqui um princípio de polaridade, no sentido de que polaridade indica-nos que temos sempre algo bom e algo mau. Por isso tem que haver sempre um equilíbrio, porque tudo tem o seu oposto e o igual é igual ao desigual, ou seja, não sei se me estou a conseguir fazer compreender, mas de facto, pronto, é esta lei da polaridade. Acho que os exemplos que dei inicialmente encaixam perfeitamente. Temos o dia, temos a noite, temos o bom, temos o mau. E a essência é mesmo essa. Depois temos o princípio do ritmo. E o princípio do ritmo o que é que nos diz? Diz-nos que tudo tem um fluxo, mas tudo tem um refluxo. É um bocadinho como as ondas do mar. Nós temos a onda que vem e rebenta, mas depois também temos a mesma onda que recolhe e volta para o mar. Ou seja, tudo o que sobe também desce. Por isso é preciso ter muita cautela, porque cautela e ao mesmo tempo consciência e compreensão, para que há sempre alguém que vem e constrói algo de bom, para depois, um tempo mais tarde,
chegar a alguém e desconstruir, ok? E isto efetivamente é a lei do ritmo, porque se não for assim, não há de haver depois outro alguém que venha a seguir e que volta a construir, se calhar com outra perspectiva, de um modo mais inovador, mas isto é o ritmo normal da vida, ok? Depois temos o sexto princípio, que é o princípio do género. Está um pouco também baseado na teoria do Yin e do Yang, e é isso mesmo, em tudo o que existe sempre um lado feminino e um lado masculino. Eu estou aqui, sou a Sara, sou do género feminino, mas dentro de mim, por exemplo, a nível energético, nós temos sempre uma energia Yang e uma energia Yin e uma energia Yang, ok? E então, neste sentido, isto tem que estar em equilíbrio, por isso, mesmo que seja um homem, género, sexo masculino, acontece o mesmo. Tem que haver uma parte de essência feminina, uma parte de essência masculina. E isso acontece precisamente em tudo. Nós temos, por exemplo, o cão e temos a cadela, mas dentro do cão e dentro da cadela, digamos assim, também temos a parte feminina e a parte masculina. Faz sentido? Por fim, temos o princípio da causa e efeito, e é isso mesmo. Ultimamente tenho batalhado muito neste princípio, principalmente com a minha filha, porque Porquê? Porque às vezes ela não consegue ter noção que seja qual for a ação que tenha, vai sempre ter consequências. Consequências essas podem ser positivas ou negativas, mas tudo vai depender da ação que ela tiver. E é um bocadinho isso aqui que se passa na causa e efeito. É que tudo tem uma causa e tudo tem um efeito, ok? E então é possível, se algo nos corre sempre mal, porque estamos a fazer sempre da mesma maneira, se calhar começarmos a fazer de maneira diferente e o efeito já vai ser diferente, ok? Faz sentido? Boa. Então vamos continuar. Gostaria agora de partilhar convosco algumas técnicas, algumas dicas, digamos assim, de como é que vocês podem praticar isto da espiritualidade. E é de uma maneira muito simples. No vosso dia-a-dia, começarem, por exemplo, a ser mais empáticos com os outros. Ser gentil com as outras pessoas e com os outros seres. E não basta ser com as pessoas. Tem que ser com todos os seres. Deve ser. Na minha perspectiva, deve ser. Porque não me adianta ser simpática com uma pessoa se depois eu vejo um animal e o trato mal. Não faz sentido. Pelo menos para mim e para vocês que estão desse lado, julgo que também não. Por isso, nessa perspectiva, devemos demonstrar gentileza por todos os seres, desde o ser humano à simples planta. Em relação aos seres humanos, devemos ter empatia, porque nós nunca sabemos qual é a história, qual é a experiência que está por trás dessa pessoa. Nós não sabemos porque é que essa pessoa reage dessa maneira. E então convém que sejamos empáticos e que não levemos sempre tudo para o lado pessoal, ok? Ter isso em atenção e em consideração, porque é um grande passo, de facto, para nos conseguirmos abrir mais e expandirmos a nossa consciência, ok? Depois, devemos sempre ser bem intencionados, ou seja, quando fazemos algo, deve estar sempre uma boa intenção por trás disso, nunca uma má intenção, e na consequência disso, estar sempre rodeado de pensamentos positivos. Por vezes é difícil, mas não é impossível. Basta treinar a mente e com o tempo irei desvendar aqui convosco algumas técnicas que vocês podem aplicar no vosso dia-a-dia, coisas super simples, para reprogramarem e conseguirem treinar a vossa mente para aquilo que vocês, com foco naquilo que vocês pretendem, ok? Depois, também, muito importante, começar a ter o hábito de ritualizar tudo. Ou seja, tudo o que vocês fazem na vossa vida, no vosso dia-a-dia, ritualizem. Eu, antes de iniciar este direto, estive aqui, fiz o meu ritual, para agora estar aqui em pleno a dar o máximo de valor para vocês, ok?
E se nós começarmos a ter o hábito de ritualizar as coisas, ao ritualizarmos estamos a colocar intenção de uma maneira mais intensa, mais positiva, mais reforçada. E então, nessa perspectiva, as coisas acabam por fluir de modo a que nós consigamos concretizar aquilo que pretendemos, ok? Depois, a última dica que vos dou é a meditação. Através da prática da meditação é possível treinar o foco no presente, ou seja, não andar com a mente dispersa entre o que já foi e o que virá, porque o que já foi, há que tirar as lições. O que virá, não sabemos o que é, por isso, nada como viver com foco no presente. E depois, outra das grandes vantagens, na minha perspectiva, da meditação, é que nos traz um grande trabalho de cura interior. E muitas das vezes vai-nos levantar a ponta do véu para muitas coisas que nós pensávamos que estavam resolvidas, que já tínhamos ultrapassado, mas não, afinal ainda estão lá, deixaram um traumazinho, desculpem, uma mágoa, uma dor, e acaba por ir a esses pontos-chave, digamos assim. Muitas vezes nem sabemos como nem porquê, mas nem vale a pena, como já disse aqui também anteriormente, não vale a pena tentar andar atrás de respostas, é deixar o processo fluir, porque as coisas, à medida que tiverem que acontecer, vão acontecendo, ok? E, de facto, a meditação é uma ferramenta muito importante. São, de facto, os 4 pilares que, ao fim destes 10 anos de percurso, desde que eu iniciei lá atrás o meu despertar espiritual, eu acabei por concluir que estão em sintonia comigo e estando eu com a minha vida assente neles, consigo ser muito mais eu, consigo dar a mão a quem é preciso, consigo estar aqui para o serviço, consigo ter uma vida próspera, tranquila, plena, com tudo a que tenho direito, porque todos temos direito e todos merecemos. Agora temos é que conseguir perceber o que é que se passa e termos a capacidade de aceitar a ajuda de quem já fez o caminho e de quem já passou por isso. Pronto, despeço-me assim então de vocês. Não se esqueçam que têm o e-book disponível para vocês sobre o despertar espiritual e quais são os 11 sinais de que ele está a acontecer contigo. É o primeiro passo para conseguires compreender efetivamente o que é que se passa. Beijinhos, muito grata por vos ter desse lado e espero que todo este blá 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 tenha ressoado aí dentro e vos faça tomar uma ação para a mudança, ok? Até sábado. Beijinhos no coração.